Eu tenho procurado trabalhar em duas linhas diferentes, mostrar o aspecto científico do criacionismo e as suas implicações religiosas, porque ele possui. Agora, dentro do contexto universitário, normalmente a preocupação maior é justamente no aspecto científico. E tendo também uma formação religiosa, uma das coisas que para mim é importante é procurar mostrar para as pessoas que o aspecto científico do criacionismo é muito forte. Deixa eu tentar explicar usando um versículo da Bíblia, que muitas vezes é mal entendido. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de forma que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Muitas pessoas acham que pela fé é que nós entendemos que o universo foi formado. Não, isso daí é pela ciência. Pela fé nós entendemos como ele foi formado, que foi pela palavra de Deus. Isso daí só dá para ser aceito pela fé. Então a primeira parte, que o universo foi formado, ou seja, que ele teve um início, que ele teve uma criação, isso nós podemos estudar cientificamente. Existem parâmetros que podem ser avaliados e que devem ser avaliados. Então esse é o aspecto científico do criacionismo. Então, quando eu trato dessa questão do criacionismo abordando essas duas áreas, para muitas pessoas eles ficam assim impressionados dentro desse contexto, falando, não, isso não é possível, mas é. O trabalho dentro, especificamente, da ciência criacionista está justamente nesses argumentos. Eu gostaria de tratar um pouco a respeito de alguns deles, tratando do material que foi publicado esse ano. Deixa eu apenas acertar aqui, porque senão eu vou ver as imagens e vocês não. Agora sim. O material que foi publicado esse ano, que é esse livro, foi publicado pela editora Fiel, Como Tudo Começou. É um livro tratando especificamente do criacionismo. Não é um livro de cabeceira, aquela ideia assim de praticamente, esse é um livro que eu vou ler de vez em quando, nas horas de folga. Existem cerca de aproximadamente 200 citações científicas nele. Não é um livro religioso, eu não trato do aspecto religioso nesse livro. Eu apenas trato da questão científica. Então, inclusive algumas citações do próprio Darwin, que são muito interessantes, porque muitas pessoas falam tanto do Darwin e nunca leram o seu livro A Origem das Espécies, o que é fascinante. Então, quando você lê, você vê que Darwin citou certas coisas que a ciência já mostrou que aquilo era impossível. No entanto, nós continuamos falando de Darwin e do darwinismo. Então, tem muita coisa interessante a respeito para ser tratado. Então, a ideia do livro, Como Tudo Começou, eu procurei no livro praticamente tratar de algumas áreas específicas, praticamente essas áreas. Eu não sei se... Acho que a resolução aqui está legal, assim mesmo, né? Dá para ver inteiro. Está legal. Então, são praticamente 8 capítulos. Cada um deles eu procuro tratar de um aspecto específico. Primeiro, a origem das teorias. Eu dou uma pincelada geral, mostrando que essa discussão criação e evolução não é nada recente, isso aí já existia na Grécia Antiga. Então, nós não estamos aqui para resolver o problema, estamos para dar continuidade nas duas propostas. Algo que tem sido muito interessante nessa área é que muitas pessoas não entendem bem as duas propostas. Então, é uma confusão. Leiam, por exemplo, todos os artigos que são publicados, revista Veja, Época, super interessante, Isto É, no que você quiser procurar por aí, as críticas, principalmente na Folha do Estado de São Paulo, Estadão, quando saem também relacionados com o criacionismo, pode ver que a crítica sempre ao criacionismo encontra-se nos aspectos religiosos. Eles não estão criticando a teoria, eles estão criticando as implicações religiosas, porque a maior parte das pessoas não conhecem a teoria. Então eles não sabem do que se trata. Então a crítica é sempre, mas eles estão tentando levar Deus para a escola. Nós gostaríamos de ter Deus na escola, sem dúvida. Mas não é esse o alvo principal do criacionismo. Então é importante nós notarmos que existem propostas. Agora eu percebi por que está tudo embaçado. Estou com óculos que é para ver perto. Está tudo embaçado assim, falei, nossa, nem percebi que eu estava com óculos. É um pouco da torcicola. Então, dentro do primeiro, a ideia principal... Muito obrigado. A ideia importante, então, é mostrar que essas duas propostas, a teoria, a origem do criacionismo, a origem do evolucionismo, são coisas antigas, têm sido debatidos por um bom tempo. Esse é capítulo 1. Capítulo 2 é tratar da questão da informação, mais relacionado com a ideia da teoria do design inteligente. Informação é algo detectável, nós conseguimos medir, avaliar. E nós encontramos informação na natureza em todos os lugares. A pergunta é de onde veio essa informação.
Então é muito fascinante quando nós estudamos cada um desses aspectos. Esse é o capítulo 2. Capítulo 3, tratando a respeito da origem do universo. E, por favor, isso aqui não é um estudo exaustivo, não. Isso aqui é uma introdução. Tanto é que o título original do livro era para ser uma pequena introdução. A introdução já é para ser pequena, mas eu estou dizendo que era uma pequena introdução, ou bem pequena introdução, alguma coisa parecida assim, com respeito ao criacionismo. É para dar uma introdução apenas. Tem muito para ser discutido. Então, quando eu trato da questão da origem do universo, nós tratamos as teorias principais, mostrando que o que nós observamos mostra que o universo parece ser jovem, parece ser recente. Não estou falando de 6 mil anos, 10 mil anos. Estou dizendo que ele tem essa impressão, nos dá essa impressão. Quando eu trato da questão da origem da vida, no capítulo 4, mostramos as ideias principais relacionadas com a sua origem e com o seu desenvolvimento. Muitas das teorias que mais são apresentadas por aí, normalmente são debatidas sem um embasamento científico. É muito interessante porque muita coisa que é discutida já foi provado, até mesmo comprovado, que não é mais verdadeiro. Então esse é o capítulo 4, tratando da origem da vida. Capítulo 5, a respeito da origem dos fósseis, falando um pouquinho a respeito não só dos processos de fossilização, como também um pouco de geologia, formação de camadas, estratigrafia, essas coisas todas. Capítulo 6, tratando da questão da origem dos bilhões de anos, os métodos de datação, que é uma das áreas que eu tenho muito interesse, é uma das áreas que eu tenho procurado me especializar, tanto os não radiométricos quanto os radiométricos, e um dos métodos mais interessantes, um dos grandes amigos agora dos criacionistas, é justamente o método de carbono 14. Daqui a pouquinho eu vou falo só um pouquinho a respeito dele, e mostrando que a questão da metodologia, ela é altamente questionável. O interessante é que as pessoas colocam como sendo algo absoluto. Porque surgiu uma ideia dentro da datação, principalmente dos métodos radiométricos, aquela ideia de datação absoluta. Datação absoluta significa, é absoluta em relação aos parâmetros do método utilizado, não que aquela seja a data real. Então existe uma confusão muito grande nesse aspecto. O outro, a origem do catastrofismo. Quando nós tratamos de catastrofismo, esse é um assunto que até muito tempo atrás, principalmente Darwin trata disso no seu livro, que quando nós não entendemos certas coisas, nós queremos colocar ou dar, ou trazer assim, dentro do contexto, uma ideia de catástrofes que mudaram o planeta, fizeram coisas desse jeito. Nós temos estudado isso, nós sabemos que isso acontece. Inclusive, há pouco tempo atrás eu estava conversando com um professor de uma universidade aqui no Brasil, e ele falou assim que uma das grandes dificuldades que ele tem com os criacionistas é aceitar essa ideia de catástrofe. Eu falei, isso é fácil resolver. Como é que os dinossauros desapareceram 65 milhões de anos atrás, segundo a teoria evolucionista? Através de uma catástrofe. Então eu não sei qual o problema que o senhor tem com respeito a catástrofes. Porque vocês usam catástrofes também. Então o catastrofismo é normal para as duas teorias. A questão é qual a implicação, ou as implicações, e a dimensão dessas catástrofes, de uma ou várias catástrofes. No último capítulo eu trato da questão das conclusões. Eu gostaria de dar uma pincelada geral, só mostrando um pouquinho a respeito de cada uma dessas áreas, porque são áreas de grande importância quando defendemos, ou quando explicamos ou expomos o criacionismo. Por exemplo, dentro da primeira área, que está relacionado com a origem das teorias, muitas pessoas têm aquela dificuldade de entender que essas questões são muito antigas, como eu mencionei agora de pouco. O criacionismo e o evolucionismo já eram discutidos na Grécia Antiga há pelo menos 2.000, 2.500 anos antes de Cristo. Então nós já estamos nisso aí há 4.500 anos. Não é algo novo. O que me impressiona é que pessoas tratam o criacionismo muitas vezes como sendo uma teoria que está tentando rebater a proposta de Darwin. O evolucionismo também já vem lá de trás. O que Darwin fez foi uma proposta interessante de coletar várias ideias e colocar tudo junto. Mais ou menos o que eu fiz nesse livro também. Algumas ideias pessoais, sem dúvida, algumas ideias importantes também, sem dúvida, mas a ideia principal, tanto do criacionismo quanto do evolucionismo, já vem de uma discussão muito, muito antiga. A ideia principal que nós temos, só para ter uma noção rápida aqui, Tales de Mileto, por exemplo, falava que o mundo teria evoluído da água por meio de processos naturais. Empédocles de Agrigento falava da sobrevivência do que está melhor capacitado. Todos esses eram conceitos discutidos na Grécia Antiga, nada novo. Quando nós pegamos, por exemplo, Platão, Aristóteles, Platão dizia que as leis da natureza demonstram uma criação racional. Aristóteles dizia que o universo foi criado por meio de um plano racional. Ou seja, todas essas ideias não são novas. Então nós já estamos discutindo isso há 4.500 anos. Algo que eu acho muito interessante, Leucipo, por exemplo, que é muito conhecido, é considerado por muitos como sendo
da parte naturalista, dizia que nada acontece casualmente. Existe uma razão necessária para tudo. E é interessante a respeito disso, porque é verdade. Como explicar, por exemplo, a origem de um universo altamente estruturado? Como explicar a origem de uma vida altamente complexa? E quando eu digo complexo, eu trato até dos micro-organismos, organismos unicelulares e até a própria célula, por assim dizer. Uma complexidade fantástica. Então, quando nós tratamos de tudo isso, qual a razão? Deve ter alguma coisa por trás. Perguntas que nós fazemos, que são perguntas muito interessantes, por exemplo, na área da cosmogonia, teorias que possam explicar, por exemplo, a origem do universo. A natureza, ela é constituída apenas de átomos e energia, só, isso é a natureza. Átomo e energia não criam as leis da natureza, apenas obedecem às leis da natureza. Daí a pergunta é, qual a origem das leis da natureza? Se você responder a natureza, isso não faz sentido. Porque a natureza é feita por átomos e energia. Átomos e energia não criam leis, apenas obedecem às leis.